Seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque veio João até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um evidente paralelo nos é dado em Mateus. Colocando lado a lado para um discernimento de cada um de nós. Os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo, lado a lado com as prostitutas e os cobradores de impostos, ou os publicanos. 2 públicos bem distintos, mas ambos pertencentes ao mesmo povo, ambos sinais de uma mesma aliança que é dispendida, de um mesmo compromisso que é firmado da parte de Deus com todos. Mas cada um dos grupos com sua resposta. A imagem perfeita para cada um de nós, a fim de que possamos também nós nos colocarmos num paralelo. Colocarmos-nos de um lado, não para uma condenação, mas para uma reflexão essencial. Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo, como já bem entendido, são aqueles que, teoricamente, seriam vistos como os primeiros a cumprir e a obedecer o que o Senhor lhes indica. O segundo grupo, numa mentalidade mais comum, seria, à primeira vista, visto como aqueles que deliberadamente escolheram simplesmente não obedecer e trilhar o caminho que é apresentado pelo Senhor. Os 2 grupos são antagônicos, opostos, diferentes. E há apresentado os 2 filhos, que não têm nome, não têm idade. No fundo, a única característica é que são filhos. Acredito eu que seja proposital, porque dizem as mães e os pais que não há diferença nenhuma entre os seus filhos. O gênio dos filhos são iguais, sempre iguais, nunca são diferentes, temperamentos os mesmos. Mas é claro que aqui não é o ponto que nós queremos tocar. É, na verdade, o olhar do pai, que seria como que a imagem do olhar do próprio Senhor, frente a frente com os 2 grupos. Os 2 grupos os quais recebem o mesmo pedido. Vai trabalhar hoje na vinha. Vá hoje fazer o trabalho que eu lhe indico. A proposta é feita para os 2 grupos, como é feita para cada um de nós na vida. Escuta o meu filho. Segue o meu filho. Cumpra a sua palavra. A proposta é feita a nós, com um olhar profundamente imparcial. É por isso que o olhar
Aqui não tem idade, nem cor de cabelo, nem mesmo a condição social. Dirige-se aos dois grupos diversos: aos sacerdotes, aos anciãos, às prostitutas e os pecadores públicos, os publicanos. O primeiro diz: não quero. E talvez ele se enquadre na conduta de alguns de nós, filhos, que no ímpeto do primeiro instante, da resposta de imediato, diz: eu não quero, eu não vou. Meus caros, aqui, o grupo, seja de sacerdotes e anciãos do povo, ou o grupo de publicanos e prostitutas, não é identificado, a princípio. Quero que vás trabalhar na vinha. O primeiro diz: eu não quero. Não escuta o seu pai e, com uma resposta drástica, curta, manifesta que não atenderá. Porém, depois, vai e faz o que o pai lhe pede. Esse grupo, a princípio ainda não tem idade, não tem identidade. Será que não é cada um de nós? Será que nos enquadraríamos na imagem do primeiro filho que a princípio diz: não vou, não quero, não entendo, não sei, não posso, mas que no fundo, depois de um peregrinar da história, de um amadurecer, ou então simplesmente um cair em si, não vai e faz aquilo que foi pedido? De um modo ou de outro, ainda que a resposta imediata seja negativa, aquilo que o pai precisava foi feito. O segundo, também ainda não foi dito se é chefe do sacerdote, se é ancião do povo, se é publicano, se é prostituta, não importa. O primeiro, na maior disposição, diz: eu vou, agora? Já fui. Mas não faz. É aquele que desobedece, é aquele que ignora um compromisso firmado, e talvez seja até pior, porque ele diz ser tão obediente, tão bom, dá sinais de que realizará tudo o que o pai lhe pedir. Mas, pouco a pouco, dia a dia, protela, omite, esconde-se, esquiva-se. Eis o propósito, e eu espero que cada um tenha percebido o que Jesus faz. Coloca dois filhos, sem nome, sem rosto, sem idade, lado a lado. O que os diferencia talvez seja a primeira resposta. Um diz não, o segundo diz sim. O que disse não, vai e faz. E o que disse sim, ainda não chegou. Seja exatamente o propósito para colocar cada um de nós lado a lado. E aqui fica a pergunta. Ainda daremos andamento a essa reflexão, voltados para o texto bíblico. Mas, por ora, em qual lugar eu e você nos encontramos? Em qual lado? O quadro está montado, os lados definidos, os critérios esclarecidos. Agora é o julgamento de cada um. Aonde me enquadro? Aonde me ponho? Após apresentar o quadro, a fala de Jesus interpelando os sacerdotes e os anciãos do povo é simples: quem fez a vontade do Pai? E é claro que eles disseram: o primeiro. É aqui que vem o triste. Porque a resposta
dos sacerdotes e anciãos do povo é a própria resposta que o próprio Senhor apresentava. Pois bem, os publicanos, as prostitutas, foram até João, o escutaram, creram nele e começaram a caminhar. Vocês não. Os anciãos e os sacerdotes. Bem, a princípio, podemos aqui olhar como justificativa aquele discurso comum, rasteiro, e eu digo rasteiro propositalmente, aonde nós dizemos, os publicanos e as prostitutas realmente precederão no reino dos céus. Não é esse o critério aqui, o princípio. O princípio aqui é quem realmente escuta e coloca em prática o que o pai pede, o que o filho indica. Se os sacerdotes e os anciãos do povo são um protótipo, uma imagem, uma figura emblemática na qual alguns podem se encaixar, também as prostitutas e os publicanos o são. Não é uma categoria de definição social aonde nós possamos olhar aqueles que são puros no culto e os que não são terão uma preferência. Aqueles que estão no culto, estes com certeza não irão para o reino dos céus, ou o reino de Deus. Os outros não, os outros vão. Prostitutas e publicanos. Não é esse o ponto. O ponto central é quem, a princípio, em algum momento na sua história, tenha dito não quero e não vou como o primeiro filho, caiu em si e fez o que era pedido. Essa imagem é para todos nós como igreja. Porque todos nós carregamos um sacerdote e um ancião do povo. Como assim? Ora, vejamos, nós todos temos o nosso fazer sagrado, nós fazemos dos nossos dias algo sagrado, nós falamos do sagrado. Nós então também temos muito a contribuir e a orientar, a dizer, mas nós também carregamos um publicano. Será que não? Porque os publicanos precisam interagir com a cultura pagã, com outros povos, com homens que são completamente diferentes e, em alguns casos, tocá-los, tocar a realidade, tocar aquilo que a princípio é impuro. Mas prostitutas não. Meus queridos, sejamos atentos, nós nos vendemos às vezes por coisas tão banais, baratas. Temos que estar atentos a todo instante. Não é preciso deitar-se na cama para se prostituir. Ledo engano. Quando se coloca um preço na sua própria história e na sua vida, já se é um prostituto. Seja quem for. Então, aqui o ponto é, João falou a todos os homens do seu tempo e chamou todos a trilharem um caminho de conversão, não só para deixarem o pecado, mas em preparação para seguirem aquele que devia vir, Jesus Cristo. Essa é a chave. Uma conversão de voltar-se para o Senhor, estar disposto a com Ele caminhar e, caminhando com Ele, a Ele dedicar os seus dias e a sua história. Ainda que em determinados momentos, por inúmeros motivos, a palavra não quero saia de nossa boca, o compromisso de fazer o que é pedido se faz presente. Então, permitam-me, o ponto central agora não é entrarmos naquela discussão simplesmente de sacerdotes, anciãos do povo, como os que são rejeitados por Jesus, e aqueles que são
publicanos e pecadores, públicos, prostitutas, como os que são preferidos. Não é esse o ponto agora. O ponto agora é até que ponto eu realmente consigo entender o que o Senhor pediu para que hoje eu faça no meu viver, trabalhando em sua vinha, coloco isso em prática e me disponho, ainda que em determinado momento a minha inclinação seja para não, mas me disponho a dedicar-me todos os dias em fazer o que me é pedido. Crer nele, caminhar com ele, amar a ele. Bom, singular e preciosa é a imagem do resto citado por Sofonias no capítulo 3, versículo 12. Porque o Senhor, lá em Sofonias, disse: deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres. Um punhado. O que é um punhado? Já refletiram sobre isso? É aquilo que com um punho a gente pega. Um tico, um pouco de um muito, ele pega um punhado, e esse punhado de humildes e pobres, colocando sua esperança no Senhor, serão chamados de resto. Não é sem propósito que os discípulos são poucos ao longo de toda a história. Não é sem propósito que os comprometidos, de fato, são poucos. Diante da grande dificuldade da história, são poucos. Se levássemos em consideração hoje, nós somos 1/3 da população mundial de cristãos. Desse 1/3, alguns, poucos, são bem comprometidos. Eles fazem grande diferença. Mas, ao longo da história, e agora no presente, vemos tantos que falam: devemos fazer o que o Senhor diz, mas poucos se dispõem a concretizá-lo no trabalho da vinha, que hoje é a vida, a história na qual estamos inseridos. Na verdade, é um restinho de pessoas que faz com que grandes coisas aconteçam. Percebamos. Olhemos com seriedade. Voltemo-nos para as nossas pequenas igrejas, ou grandes. Numa celebração, por exemplo, de 3.000 pessoas, quantas se dedicaram a fazer com que aquilo acontecesse? Poucas. Olhemos ainda um outro dado. Temos milhares e milhões de pessoas com fome. Quantas se dedicam, na verdade, a matar a fome dessas? Poucos. Temos muitos que estão dispostos a lutar pelo bem e pela saúde de tantos. Mas quem realmente se inclina para cuidar da ferida fedendo? São poucos. É preciso da educação, é preciso educar. Quantos se aventuram na arte de serem educadores? Poucos. Percebam. O que quero dizer agora aqui é: entre tantos que falam e tantos que gritam, poucos põem a mão na massa. Então, pois, é preciso saber qual a posição que nós estamos. Os que, comprometidos com o horizonte que nos foi apresentado, de acolher seu Jesus Cristo, nosso Salvador, trilharmos o caminho com Ele, com um coração nutrido de esperança, e quando essa esperança parecer que se esvai, como que uma chama que apaga pouco a pouco, olharmos para Ele, deixarmos com que Ele nos abasteça, nos robusteça, a fim de nós continuar a trabalhar e a viver conforme poucos, mas dedicados. 。
João indicou um caminho no qual cada um de nós precisamos ter atenção. Convertei-vos, voltai-vos para o Senhor e acolhei aquele que vos anuncio, do qual eu nem sou digno de desamarrar as sandálias. Celebramos até pouco tempo a lembrança de que o Senhor virá, nós vamos nos encontrar com Ele. O Advento tem essa perspectiva. As 2 primeiras semanas nós lembramos, nós vamos um dia nos encontrar com o nosso Senhor definitivamente. Seja porque Ele virá ao nosso encontro ou porque nós iremos ao encontro dEle. Isso um dia vai acontecer, agora eu não sei qual será primeiro. O ponto central é, à medida com que eu me encontrar com Ele, como eu terei vivido. Agora, nesses próximos dias, nós voltamos para a perspectiva de que Ele veio e tantas pessoas perderam a oportunidade de acolhê-lo. Serei eu também uma delas no tempo presente? Não o acolher, percebê-lo, olhá-lo, tocá-lo e, como o filho mais velho, dizer: não quero. Ou como outros, que a princípio tiveram uma rejeição, tiveram um distanciamento, entretanto, fizeram um caminho singular de: eu vou fazer isso, eu vou escutar isso, vou colocar em prática a palavra dele. E fizeram o seu papel adequadamente. O paralelo é simples. Os 2 filhos não têm nome, não têm idade, não tem cor de cabelo, nem de pele. Os 2 têm só uma diferença. Um diz que faz e não se compromete nem realiza. O outro, a princípio, rejeita, mas assume o seu papel. Qual é o seu? Nesse quadro, aonde você se encaixa?